Muito boa noite oficialmente a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo abençoado de Boa hoje. noite. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem está vindo pela primeira vez, a gente faz uma preparação para esse estudo, para começar uma oração, para a gente entrar numa mesma vibração, numa mesma sintonia. Então eu convido cada um de vocês agora a trazer o pensamento para o momento presente, para o aqui e agora, levar o pensamento também a Jesus, buscar uma respiração mais tranquila, enche seu peito de ar e solte, se sentir confortável, feche seus olhos, respire fundo e busque relaxar seu corpo a partir de agora. Relaxando seu corpo a partir dos seus pés. Você vai respirando, vai relaxando. Começando pelos pés, você vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas, relaxando o seu quadril, seu abdômen, seu peito, relaxando toda a extensão da sua coluna. Respira, relaxa os ombros e os braços. Isso. Relaxa o seu pescoço, sua nuca. Relaxe toda a extensão do seu rosto, seus olhos e pálpebras. Relaxando as suas sobrancelhas, testa. Seu couro cabeludo. Respira, relaxa. Porque mantendo o seu corpo relaxado, ele propicia sua mente ficar mais tranquila, sua mente fica mais serena, mais leve. E assim você pode entrar em sintonia com você mesmo. Pode entrar em sintonia com a sua essência, que é divina. Então você, fazendo essa conexão com você mesmo, com o corpo relaxado e a mente serena, talvez você consiga visualizar, perceber lá no íntimo da sua alma, no fundo do seu coração, uma pequena luz, um ponto de luz, uma pequena chama que pulsa lá dentro, no seu interior. Essa é a sua essência. Em contato com a sua essência, eu te convido a agradecer. Traga a gratidão no seu coração agora. Agradeça por mais esse dia de oportunidades. Agradeça por mais um dia de experiência que Deus lhe permitiu vivenciar. Agradeça pelo convívio com as pessoas que você ama, que ainda estão do seu lado. Agradeça pelo teto que te abriga, pelo pão que te alimenta todos os dias, pelas oportunidades que Deus te dá todos os dias. Mesmo que às vezes o seu dia não tenha sido aquilo que você esperava, talvez você tenha aprendido algo. Agradeça por isso. Porque usando a gratidão, esse sentimento tão puro, ele te faz você acender a sua luz, fazer essa sua luz interior ir aumentando, crescendo, expandindo de dentro para fora, cada vez mais. Essa luz vai aumentando, vai crescendo, vai evoluindo, até que você visualize todo o seu corpo iluminado agora. Você se auto-ilumina. Isso te reequilibra, isso te dá paz, isso te tranquiliza ainda mais. Mas você continua agradecendo. E com esse combustível da gratidão, essa luz aumenta ainda mais, extrapolando os limites do seu
você irradia essa luz de você. Ela vai aumentando e vai iluminando tudo que está à sua volta, como se você fosse uma pequena estrela que ilumina tudo e todos à sua volta agora, irradiando de você. E quanto mais você agradece, mais você se ilumina, mais você sente uma sensação de plenitude, de paz no seu coração. E então a sua luz se conecta com a luz do colega do lado, e se conecta com o outro, e todos nós aqui presentes essa noite vamos nos conectando uns aos outros. As luzes se entrelaçando, juntamente com a espiritualidade que nos acompanha, nos liga uns aos outros e também nos liga diretamente a Jesus, esse nosso grande amigo e mestre que sempre está aqui para nos guiar. Nós nos conectamos a Ele agora. E dele recebemos uma pequena dose do seu amor infinito. E aí uma sensação de plenitude toma conta ainda mais de você. Faz se sentir melhor ainda. Essa troca de energia, essa conexão abençoada que fazemos agora. E então, para que possamos agradecer ainda mais pela oportunidade que estamos recebendo esta noite, nós oramos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, e assim seja. Então você respira novamente, enche o peito de ar e solta. Aos poucos você vai se reconectando ao seu corpo, vai voltando para ele, percebendo seu corpo. Aos poucos seus membros, braços e pernas. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, estamos irradiados agora, sintonizados para começar nosso estudo. Quem chegou durante nossa oração, sejam bem-vindos. Pessoal aí da internet que chegou também durante a irradiação, sejam muito bem-vindos. Continuando o nosso estudo, pessoal, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós terminamos na semana passada o capítulo 6, que fala sobre o Cristo Consolador. Um capítulo lindo, na qual nós temos revelações do próprio Cristo, né? Em nome do Espírito da Verdade, sobre quanto é lindo quando a gente se conecta a Ele, Ele pedindo, vinde a mim, vós que sofreis. Lindo. A gente falou muito de resignação, né? Que a resignação não é apenas uma conformação, uma aceitação conformada das coisas que acontecem na nossa vida. Resignação não é aceitar e se conformar com as dificuldades. Resignação é aceitar o que Deus coloca no nosso caminho, mas sabendo que nós podemos superar. Resignar é aceitar que o que Deus mandou para mim é porque eu tenho algum merecimento naquilo, mesmo que seja uma dificuldade. Só que se for uma dificuldade, eu aceito que ela faz parte da minha vida, mas sem me conformar. Eu aceito no sentido de que, se está no meu caminho, é porque Deus sabe que eu sou capaz de superar. Então eu vou buscar minha fé e vou lutar para superar, para melhorar, para vencer. Isso é resignação. Às vezes as pessoas confundem resignação com conformação, com aceitação. Ah, eu tenho que aceitar sofrer o resto da minha vida. Quem disse? Quem disse para você que você tem que sofrer sua vida inteira? O sofrimento não veio simplesmente para te castigar. O sofrimento veio para te fazer aprender algo. E aprendendo algo, você consegue superar aquele sofrimento. Só para isso.
Porque Deus jamais é um Deus que castiga, que pune. Deus é um Deus misericordioso, soberanamente justo e bom, causa primária de todas as coisas. E um pai que é todo amor, que é todo justiça, que é todo bondade, jamais vai querer punir seus filhos. Concorda? Onde já se viu um pai amoroso querer castigar seus filhos, punir seus filhos? Jamais. Ele permite que as dores venham. Ele permite que os desafios apareçam no nosso caminho. Porque ele sabe que aquele desafio, aquele sofrimento, aquela dor é aquela injeção dolorosa que vai nos curar daí a algum tempo. É como eu costumo brincar, é a bezetacil que dói pra caramba, mas você toma ela sabendo que ela vai te fazer se curar daquele vírus que está ali te prejudicando. Então as dores, os sofrimentos são isso, são oportunidades para que a gente nos cure e jamais punição. E a resignação é aceitar que as dores que estamos vivenciando, se elas existem na nossa vida, têm uma razão, um porquê. Um dos principais motivos dela existir é para lapidarmos a nossa alma, para aprendermos algo que realmente precisamos aprender para a nossa própria evolução, para a nossa própria cura, para o nosso próprio desenvolvimento moral. Acima de tudo, o desenvolvimento moral. Querido Jorge, levantou a mão, pode falar, meu irmão? Oi, boa noite, obrigado pela oportunidade. É isso mesmo, né? Esse capítulo 5 é muito bonito, o sexto, né? O Cristo Consolador. Quando Jesus veio, né, para quebrar o ciclo de vingança, ódio e tudo mais, na época dele não tinha, ele não conseguia ainda, porque era tudo na base do olho por olho, né? E ele veio trazer a lei do amor, a lei da caridade, e a gente ainda não estava preparado. Há 2000 anos atrás, a gente não estava preparado para isso. Hoje a gente não continua ainda preparado para receber, né? Hoje a gente está caminhando nessa estrada, tentando aprender, tentando entender, e principalmente entender que as provas, as expiações, os sofrimentos foram plantados por nós mesmos, né? E eles que vão construir os degraus da nossa evolução. A partir da hora que a gente entender que a gente tem que compreender o nosso próximo, amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, o Cristo Consolador, ele traz isso para nós através do Espiritismo, né? Ele desnuda para a gente as vidas sucessivas, né? E dessa forma ele mostra para a gente o que a gente precisa fazer para nos tornarmos melhores e sermos mais resilientes perante a dor e entender que essa dor é o nosso caminho para o nosso crescimento e a nossa felicidade futura. Isso aí, velho, de falar. É isso aí, isso mesmo. E quando Jesus falou quando ele disse, vinde a mim, vós que sofreis, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque nos conectando com os ensinamentos que ele nos trouxe, que é sobre o amor, a gente vai entendendo que vibrar no amor, buscar o perdão, o amor, pagar o mal com o bem, todas essas lições que ele nos deixou, alivia o fardo. A gente deu o exemplo aqui do perdão. Quando eu sofro algo, que alguém me prejudica, me trai, ou é desleal comigo, enfim, eu sofro alguma traição, e aí eu guardo a raiva, a mágoa, o ressentimento, ou o rancor daquela traição, e carrego aquilo comigo, essa mágoa, esse sentimento, é que faz com que o meu fardo fique mais pesado, que fica mais doloroso. Quando eu carrego um rancor, uma raiva, é como se, vamos supor, alguém veio e me deu uma facada. Carregar a raiva, o rancor, o ressentimento, é como se eu segurasse a faca e ainda ficasse mexendo ela na ferida, aumentando a dor. E aí a gente tem uma maior dificuldade de perdoar. Nossa, mas perdoar é difícil. É difícil porque o nosso orgulho é muito grande. Nossa vaidade é muito grande. A gente acha que revidar, falar na mesma altura, pagar o mal com o mal, isso é honra. A gente não sabe o significado de honra. A gente mistura honra
com vaidade, com orgulho, não tem nada a ver. Honrar é quando você respeita, é quando você valoriza o que a outra pessoa fez, o legado que a pessoa deixou por você ou por alguém. Honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe, respeitar o que seus pais fizeram por você, mesmo que eles tenham errado. Eles te deram uma coisa que você jamais vai ter condição de pagar. Sua vida. Não importa o quanto eles erraram com você. Então você deve honrá-los, respeitando a memória deles, respeitando tudo que eles fizeram por você e a vida que eles te deram. Isso é honrar. Isso não tem nada a ver com orgulho. Vergonha na cara. Vergonha na cara é orgulho. Vergonha na cara, quando fala, eu tenho vergonha na minha cara, eu não vou aceitar. Isso é vaidade, orgulho. Vaidade e orgulho. E isso não nos leva a lugar nenhum. E aí a gente não perdoa por causa desse orgulho, por causa dessa vaidade. E a gente vai carregando aquele ressentimento por anos. Anos a fio, carregando a dor com a gente. E aí ele fala, vinde a mim, vós que sofreis, porque o meu fardo é leve. Porque quando ele fala assim, perdoa, não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Quando ele fala isso, é para você jogar fora seu orgulho e sua vaidade e perdoar para que você se liberte daquela dor e jogue aquele excesso de peso que está sobre as suas costas fora. Então você vai caminhar de uma forma mais leve. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Percebe? Todas as vezes que você vai em direção a Jesus, a sua vida vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil, mesmo que você esteja enfrentando um grande desafio. Se você pegar na mão de Deus, pegar firme na mão de Jesus, trazendo para você os ensinamentos que ele nos trouxe, aplicando esses ensinamentos no seu dia a dia, a sua vida vai mudar. Porque você vai deixar de carregar o peso excedente que muitas vezes nós carregamos por causa do nosso orgulho e da nossa vaidade. Quantas vezes nós já sofremos, nos arrastamos de sofrer no chão por causa de vaidade. Eu não admito fulano falar assim de mim. Como que pode aquele fulano falar desse jeito? É carregando rancor, raiva, mágoa, ódio, ressentimento. Isso só nos traz mais dor. Só traz mais dor. Por isso perdoar é difícil para nós, porque o nosso orgulho é muito grande. Porém, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, que a gente vai começar hoje o capítulo 7, eu vou trazer para vocês um vídeo que talvez alguns de vocês, ou muitos de vocês, já devem ter visto. Mas, ele é rapidinho, e me tocou muito porque eu nunca vi uma pessoa tão jovem e, ao mesmo tempo, tão sábia, que sabe lidar com a resignação. É um vídeo muito tocante, para mim, pelo menos, foi. Eu vou compartilhar com vocês, porque eu falei de resignação, e estamos falando também da humildade, né? Então, assistam esse vídeo agora, que vocês vão ter ideia do que é a verdadeira resignação. Deixa ele aparecer ali no telão. Oi, gente, eu sou a Isabel Veloso, eu tenho 17 anos. Já faz 3 anos que eu faço tratamento oncológico e nesse ano eu descobri que eu sou paciente paliativa e eu tenho pouco tempo de vida. Na minha trajetória com a doença, como eu falei, Só um minutinho, pessoal, vou carregar ele de novo aqui.
Já faz 3 anos que eu faço tratamento oncológico e nesse ano eu descobri que eu sou paciente paliativa e eu tenho pouco tempo de vida. Na minha trajetória com a doença, como eu falei, eu nunca consegui questionar, sabe? Eu acho que eu seria muito injusta se eu questionasse a Deus, porque eu consegui ter a maturidade de entender que às vezes o que Ele quer pra mim não é o que eu quero, mas se eu tenho fé e confio nele, eu sei o que Ele quer pra mim é melhor do que eu planejo, independente de qualquer tempo. Muita galera fala, você tem que ter fé e não sei o que. Eu tenho fé. Só que não tem problema nenhum eu aceitar que talvez o meu destino seja esse. Eu preferi aceitar. E nesse meio tempo, principalmente depois que eu descobri que qualquer tratamento que eu fizesse não teria fim pra me curar, só seria pra, manter. Poxa, eu ia sofrer, sabe? Eu já tô cansada de tratamento, então ter que fazer de novo, eu acho que eu ia morrer e adoecer muito antes do tempo, porque é muito exaustivo. Então, eu entendi que a minha missão aqui, às vezes, não é eu ser curada. Eu sei que é difícil às vezes pra galera ouvir isso, mas você ter a missão de curar, eu acho que é mais bonito do que você ser curado. E apesar de ser a pior dor da minha vida, do fundo do meu coração, eu agradeço muito por ter passado por tudo isso. Apesar do câncer ter sido a pior coisa, ao mesmo tempo ele foi a melhor. No sentido de eu não seria quem eu sou hoje se não fosse ele. Eu não saberia aproveitar a minha vida se não fosse ele. Porque antes eu não dava valor pra quando eu tinha um pulmão, os 2 pulmões funcionando 100%. Eu não dava valor pro respirar, eu não acordava dando bom dia pra Jesus. Eu não tomava um café da tarde com a minha família sem dar valor algum pra aquele momento. Se eu não soubesse o que é aproveitar de verdade enquanto é ter tempo. Então eu sou muito grata. Que é daí o que eu falei antes, né? Apesar da dor, gratidão. Eu não sei se eu tenho medo da morte, porque quando eu tava gritando no hospital de dor, a única coisa que eu pedia pro Lucas era pra ele me deixar ir embora, porque eu não aguentava mais sentir tanta dor. Então, eu sei que quando chegar a minha hora, eu sei que eu não vou ter medo, porque acho que vai ser a minha hora. Eu acho que quando você chega num estado, assim, que não dá mais, você fica muito cansado, sabe? Então, a única coisa que você espera é realmente chegar a tua hora. Eu tinha recém começado a faculdade, quando eu descobri esse novo diagnóstico, eu fui um dia só na faculdade. Então, o que eu vivi, sabe? Eu não vivi nada. Nada. Eu nunca tive eu tive uma infância, sim, dá pra se dizer. Mas eu não tive uma adolescência normal, eu não tive a parte de jovem, adulta, normal, sabe? Eu não vivi nada. Até quando eu comecei a trabalhar e veio o diagnóstico, eu fui demitida. Porque eles não queriam alguém com câncer terminal na empresa, que não ia dar lucro, né? Por um lado, eu fico um pouco aliviada com o diagnóstico por saber que eu não vou mais precisar sofrer e parecer que eu sou um rato de laboratório, toda hora fazendo medicamento pra ver se vai funcionar alguma coisa, sabe? É isso que eu me sentia. Eu sei que é difícil, pra mim também é difícil, foi um baque no começo, eu não conseguia fazer nada. Eu queria aproveitar, mas eu não conseguia porque eu tava assimilando tudo que tava acontecendo, sabe? Eu juro que quando eu recebi esse novo diagnóstico lá em Cascavel, a primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei no carro, que me liguei assim que tava acontecendo, pensei, puta que pariu, sabe, que merda. Se eu já tava na merda, agora eu me atolei, sabe, foi a primeira coisa que eu pensei. Só que assim, você, se revoltar, não vai te curar, entendeu? Eu sei que é duro falar isso, mas se eu ficasse, reclamando, provavelmente meu tempo diminuiria porque minha saúde mental ia estar uma merda. Cara, então, dói, mas, o que eu puder fazer pra ficar feliz, vou lá e faço. Porque eu sei que assim eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. Porque a felicidade, ela muda muita coisa. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito, que o amor cura. O amor cura muito. Às vezes ele não vai me curar de um câncer, mas ele me cura de feridas que me fazem ter uma qualidade de vida muito melhor, sabe? Então, cara, só aproveita. Isabel, é o seguinte, eu sempre faço 3 perguntas no final, mas eu não sei se seria certo fazer elas com você. Então a decisão é contigo, entendeu? Porque são perguntas que a gente faz com pessoas que não têm um diagnóstico que nem o seu. Então eu vou fazer as perguntas, fica à vontade de responder ou não, tá? A primeira pergunta, talvez você já tenha respondido, mas é qual foi o momento mais difícil da tua vida? O momento mais difícil da minha vida... Se você pudesse pontuar um momento. Na verdade, ele ainda não aconteceu. Eu acho que o momento mais difícil não vai ser enquanto eu esteja com vida, mas vai ser quando eu deixar as pessoas que eu amo. E a segunda pergunta é sobre morte, sobre a gente falou aqui. O que você queria deixar para o pessoal que está assistindo isso aqui? Para depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim eu chorei. Eu acho que
Eu sei que quando eu me for, vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas eles vão. Vocês vão. Então, a única coisa que eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que só viva, tipo, respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver, ame o que eu não pude amar, sabe? Tipo, aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência. Então, só aproveita, sabe? Só faz o que eu gostaria de fazer. Forte, né, pessoal? Meu Muito Deus, forte. comovente. E a gente, às vezes, brigando por coisas insignificantes. Brigando porque alguém deixou um sapato jogado, porque fulano pegou minha camisa, porque fulano quer me tomar meu lugar na empresa. Entenderam o que é resignação? Olha a situação dela. Ela não tem muito tempo, ela sabe que não tem. Mas ela não reclama. E não culpa Deus ou a vida ou ninguém por isso. Ela decidiu que o tempo que ela tem, ela vai viver. Só respire por mim. Eu acho que é uma grande lição esse vídeo, assim. Todas as vezes que a gente se colocar numa situação que a gente começa a entrar naquela posição, né, de vítima, de coitadinho, ou querer culpar os outros, culpar o mundo, se revoltar contra Deus, contra a vida. Lembrar que existe, a vida é muito mais do que isso. A vida não se trata dessas coisas fúteis, que às vezes a gente perde tanto tempo com elas. A vida se trata do que eu faço quando essas coisas aparecem na minha vida. Qual a decisão que eu tomo quando a dificuldade aparece? Que decisão você toma? Reclamar? Culpar alguém? Brigar? Guardar mágoa? Ou você decide viver? Ou você decide caminhar o caminho que Jesus ensinou, pagando o mal com o bem, perdoando e vivendo, respirando e dando valor no que você está respirando, no ar que você respira agora. Dando valor na oportunidade que você tem de poder olhar para aquela mãe chata, ou para aquele irmão nojento, ou para aquele primo que é um pé no saco, e dizer obrigado por existir na minha vida. Já agradeceu as pessoas que você ama, que ainda estão aí do seu lado? Já agradeceu por elas existirem na sua vida? Mesmo que às vezes elas te irritam, te tiram paciência. Você já agradeceu? Você já disse a elas o quanto você as ama? Talvez tenha uma pessoa que está aí do seu lado que é muito importante para você, que faz toda a diferença essa pessoa na sua vida e que se ela um dia faltasse, faria muita falta. Você já disse para ela que ela faria falta? O quanto você ama ela? São essas coisas que verdadeiramente importam na vida. A casa grande, o carro novo, o dinheiro que você tem no banco, isso tudo é ilusão. É importante para a gente viver, porque a gente vive num mundo material, então é importante, né? Se eu não tivesse o dinheiro, como eu ia me alimentar? É importante.
Mas só que a gente dá uma importância desequilibrada para essas coisas. A gente coloca as coisas materiais acima de tudo. E muitas vezes acima das pessoas. E muitas vezes acima das pessoas que a gente ama. Mas quando elas fazem falta, aí a gente vai sentir. Aí a gente vai dar o devido valor. Aquele famoso ditado, né? Geralmente a gente só dá valor quando perde. Fala, Jorge. Oi, eu só queria dividir, se me permitir, eu queria dividir um pensamento que veio à minha mente aqui, quando a gente estava conversando e ouvindo esse vídeo aí da menina. A gente tem que se ver como um artista, né? Um artista que percebe uma pedra bruta para poder, com martelo e cinzel, fazer a escultura. E essa escultura somos nós mesmos, né? De acordo com que a gente bate o martelo e o cinzel, que são as nossas provas, as experiências, a gente vai construir uma obra-prima, ou, em algumas vezes, a gente quebra aquela pedra e tem que buscar outra, né? São as encarnações. Essas marcas que a gente deixa na pedra, na nossa obra-prima, são essas experiências, como essa moça deu esse exemplo bacana agora, né? Que você tem falado a respeito de resignação, de aceitação, de busca de algo mais, né? De se fazer aumentar a fé em Deus, né? Entender que aquilo ali, às vezes, que a gente está passando é importante para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. E assim a gente vai moldando a nossa pedra, né? A gente vai moldando a nossa arte. Obrigado, tá? É isso aí. É exatamente isso. A gente que é responsável por construir o nosso caminho, como ele diz o exemplo do Jorge ali, moldar a nós mesmos. A responsabilidade da nossa vida é nossa. A responsabilidade da minha felicidade é minha. Por que a gente fica esperando o outro fazer a gente feliz? Por que eu fico esperando alguém fazer algo por mim? Enquanto a gente estiver esperando o outro, a gente não vai alcançar a nossa felicidade. Porque cabe ao outro decidir. Existe uma lei que é universal, chama-se livre-arbítrio. Se eu quero que o outro faça algo por mim, eu estou contando com o livre-arbítrio dele, mas se ele decidir que não, aquilo não é prioridade para ele, se ele decidir que ele vai buscar a felicidade dele primeiro, eu não posso esperar o outro construir a minha felicidade. Eu tenho que assumir as rédeas da minha vida, pegando o exemplo do Jorge, me esculpindo de mim mesmo, jogando fora todas as minhas imperfeições, as minhas falhas, os meus defeitos morais. Por exemplo, a mentira, a impaciência, a covardia, a vaidade. Eu vou esculpindo essas coisas, jogando fora esses excessos para construir a minha verdadeira felicidade. Todas as doenças do ser humano têm origem nele mesmo. Nele mesmo. Nós somos quem plantamos as doenças para nós mesmos. Através de todas essas imperfeições morais que eu falei aqui, dos nossos maus hábitos, dos nossos comportamentos errados. E nós vamos construindo doenças para nós. Isso é nos esculpir. A famosa reforma íntima. Tem uma pessoa que está aqui na internet que gosta dessa frase, reforma íntima, né, Marcelo? Adoro, adoro. É a minha paixão a tal da reforma. Adoro ouvir isso. Reforma íntima. Eu vou ler um trechinho do Evangelho agora, para a gente falar da outra parte que eu falei, que era a questão da humildade. Né? Tem tudo a ver com esse novo capítulo que a gente começa hoje, que se chama, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. A gente vai entender o que significa isso. Né? Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item número 1. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima.
Bem-aventurados os pobres de espíritos, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espíritos, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta concentração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade, ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo, tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender. Não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem, quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável. Se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar, e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que a levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar como os outros nesse mundo invisível, que ridicularizam quando seus olhos serão abertos ou reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Ou seja, a gente pensa que essa expressão pobre de espírito, né, muito vulgarmente usada, né, fulano é pobre de espírito, dá a entender que a pessoa é desprovida de inteligência, que a pessoa tem pouco conhecimento, que a pessoa não tem muita cabeça, né? A cabeça dela é meio fora do eixo, enfim. A gente acha que pobre de espírito é um ser menos do que nós. Uma pessoa que tem menos conhecimento, que tem menos tudo. Só que quando Jesus disse sobre os pobres de espíritos, né? Quando ele falou essa frase, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, estava querendo se referir aos mansos de coração, aos humildes, às pessoas que não se veem maior nem melhor do que ninguém. Como dizia o Chico, eu sou apenas um cisco, né? Ela não se vê melhor do que ninguém. Porque o Evangelho, o próprio Jesus nos traz a entender, que está no Evangelho, que
Quais são as duas piores chagas da humanidade? Os dois piores vícios do ser humano: o orgulho e o egoísmo. Quando Jesus fala sobre pobres de espírito, é esse espírito de orgulho que eu falei agora há pouco, de honra, de vergonha na cara, de vaidade. É esses que são desprovidos desses vícios, que nascem do orgulho, dessa vaidade, desse egoísmo, de achar que é melhor que alguém, porque estudou um pouco mais, é melhor que alguém. Esse é o pobre de espírito que Jesus quis dizer. Poderíamos substituir a palavra espírito por orgulho, pobre de orgulho. Ficaria mais fácil de entender. Mas Jesus falava na linguagem da época, né? Fala, Dinho. Me veio aqui, uma vez, lendo, inclusive, sobre esse tema que o palestrante até na época falou, se você quiser entender, quando Jesus fala de pobre de espírito, foca na palavra pobreza. O que é ser pobre? Pobre é a ausência do dinheiro, é a ausência do bem material, é a ausência da inteligência, né? Que são coisas que faz com que você se torne uma pessoa orgulhosa, vaidosa. Então, pobre, quando Jesus fala pobre de espírito, é nesse sentido, ela não está vinculada às coisas da terra, às coisas da matéria. Ela tem um espírito pobre no sentido de que essas coisas para ela não é importante. Isso. Exatamente. Bem isso. A pobreza é no sentido assim, que materialmente aquilo não significa nada para ela. É um raciocínio muito legal também. Muito bom. E aí, quando a gente fala de humildade, a gente tem que tomar cuidado também. Porque, da mesma forma que muitos confundem a resignação que eu estava explicando, eu estava falando aqui, com aceitação e conformação, muitos também confundem a humildade. Muitos acham que ser humilde é sempre abaixar a cabeça, é ser bobo, é aceitar que os outros pisem em você. Isso tem nada a ver com humildade. Humildade não é você ficar aceitando os outros ficarem te prejudicando, te colocando para baixo. Humildade não é se colocar abaixo. Ninguém disse isso. Jesus não disse que ser humilde é se colocar abaixo. É deixar de se colocar acima. Isso tem uma diferença enorme. Eu sou humilde quando eu me vejo igual ao meu irmão. Eu não me vejo inferior, muito menos superior. Igual. Não importa a posse que eu tenha. Não importa o conhecimento que eu já adquiri. Mas se eu estou conversando, por exemplo, com uma pessoa na rua, um mendigo, eu vou olhar no olho dele e eu entender que é um ser humano que está ali. Que mesmo que ele esteja numa situação complicada, difícil, que a sociedade o coloca à margem, né, marginalizado, ali, porque ele fica à margem da sociedade, é um ser humano. Um ser humano como eu, que tem sentimentos como eu, que tem vontades como eu, necessidades como eu. Isso, me colocar igual. Entendendo que, muitas vezes, nós temos responsabilidades diferentes. Por exemplo, vamos pensar numa casa, uma família. Você tem os pais e os filhos. Filhos pequenos. As crianças vão ter condições de tomar algumas decisões para a vida delas? Claro que não. Então, quem que vai ter que assumir essa responsabilidade para as crianças, que ainda não têm a condição de decidir? Os pais. Não que eles sejam melhores, mas que eles estão numa condição de responsabilidade diferente das crianças. E eles têm que assumir essa responsabilidade, até para poder cuidar das crianças. Então, às vezes, nós temos funções, responsabilidades diferentes, mas essas responsabilidades não nos colocam numa posição superior, melhor do que ninguém. Às vezes eu estou numa posição em que eu tenho que tomar decisões importantes, seja para mim, para minha família, ou para uma empresa que eu administro,
E é uma responsabilidade que eu tenho muito grande nas minhas mãos. Isso não me coloca superior aos meus colaboradores, se eu sou um dono de empresa. Mas a responsabilidade cabe a mim tomar a decisão, porque a empresa é minha. Entende? E eu não me vejo superior a ninguém que trabalha para mim. Pelo contrário, eu sou grato, tenho que ser grato por aquelas pessoas estarem ali, aceitando trabalhar para mim, recebendo o que eu pago para elas, para me ajudar a fazer minha empresa prosperar. Percebe? Então, a humildade é você se ver igual. Nível de ser humano com relação ao outro ser humano. Não é rebaixar. Não é se colocar inferior. Um grande irmão meu, ele fala assim, que a palavra humildade vem de humus. A origem da palavra humildade vem de humus, que significa terra fértil. O que é a terra fértil? Que você planta ali, produz, cresce, desenvolve, dá frutos. Ou seja, quando eu sou humilde, eu sou terra fértil para aprender sempre. Eu sou terra fértil para compreender as pessoas, as situações à minha volta. Eu sou terra fértil para, mesmo que seja uma pessoa que aparente não ter conhecimento nenhum, que eu possa estar com a minha mente aberta para aprender algo com ela. Às vezes, que eu falei, né, na pessoa que está ali na rua, ela pode falar algo para você que pode fazer todo sentido para você resolver um problema que você está lá na sua empresa. E é uma coisa simples. Às vezes uma criança faz algo perto de você que aquilo pode ser um aprendizado. A gente pode aprender com tudo, com todos, em todo momento. Isso é ser terra fértil para o aprendizado, terra fértil para a compreensão, terra fértil para o amor, terra fértil para o mundo, para Deus. Entendendo que por mais que eu tenha conhecimento nessa vida, por mais que eu seja sábio, por mais que eu estudei, por mais que eu já sou pós-doutorado, mestrado e não sei o quê, tenho não sei quantas graduações, eu jamais vou ter todo o conhecimento do mundo, ou todo o conhecimento, muito menos do universo. Quem tem esse conhecimento? Só Deus. E aí é onde ele falou aqui, que os sábios, os cientistas, as pessoas que são grandes para o mundo material, né, para o mundo físico, elas acham que já têm um conhecimento suficiente para se equiparar à inteligência suprema de Deus. Então elas não aceitam Deus, porque elas não podem acessar Deus. Por que essas pessoas não acessam Deus? Porque o orgulho não deixa. Porque elas se acham autossuficientes. Não, eu cuido da minha vida, eu fiz minha vida acontecer. Se eu fosse esperar Deus, eu estava passando fome até hoje. Eu que ponho o pão na minha casa, que alimento a minha família, eu que faço aquela empresa ir para frente, eu que faço as coisas acontecer, eu que sou, vem do ego. E aí a pessoa não tem capacidade de aceitar algo superior a ela. É o que ele falou aqui. Por que os incrédulos condenam essa frase? Condenam e não aceitam Deus ou algo no nível superior à humanidade? Porque se aceitasse, ele teria que engolir o próprio orgulho. Ele teria que admitir que existe algo que está acima dele, mas ele tem que ser Deus. Entende? Então não aceita. A maioria das pessoas que lidam com a ciência, infelizmente, se fala, está mudando, tá? Já existem muitos cientistas hoje que são mais pé no chão e eles já enxergam na ciência evidências de Deus, porque coisas que a ciência não acessa. Tem alguns cientistas que já pensam assim. Mas muitos ainda são daquele tempo que pensam que a ciência resolve. Se a ciência não explica, é porque não tem explicação. E não aceitam Deus. Você acredita em Deus? Eu sou cientista. Eu não acredito em Deus, eu sou cientista. Né?
Infelizmente. Mas chegará um tempo que a ciência reconhecerá. Ela reconhecerá a existência de Deus. E já está começando a acontecer. Tem um cientista, um físico, eu esqueci o nome dele. Eu até trago um vídeo dele no curso de mediunidade, ele explicando sobre a questão lá do átomo, não sei o quê. Ele fala, tem um momento ali, estudando as partículas, as micropartículas ali do átomo, que não dá para explicar. A ciência não sabe de onde vem aquela energia. Então, só pode ser Deus. O próprio cientista, ele é físico, falando dessa forma. Então, aos poucos está mudando, aos poucos a ciência, chegará um tempo que ciência e religião se tornarão uma coisa só, porque ambas entenderão e compreenderão que Deus é um fato, não uma crença. Eu vi um vídeo recentemente também de um cientista falando que tem algumas variáveis que regem o universo, né? Dessa questão da matemática, da física. Tem uns cálculos variáveis que regem o universo, que é assim, uma vírgula que mudar, uma casa decimal que mudar, destrói tudo que existe. E ele fala, aí ele responde assim, você me perguntou se eu acredito em Deus? Não, eu não acredito em Deus. Eu tenho certeza. Porque é muito detalhe para a vida material existir. É muita coisa para fazer acontecer o que a gente tem de vida hoje. Só poderia vir de uma inteligência muito superior a nós. Isso não poderia ser obra do acaso, como a ciência vem acreditando. Então eu não acredito em Deus, eu tenho certeza nele. A Daniela está falando aqui, ó, do filme A Teoria de Tudo, Stephen Hawking. Vale a pena ver. Vale a pena. Ele fala, né? A partícula de Deus, é ele que fala isso, né, Daniela? Ele fala sobre a partícula de Deus. Isso. Ele chega a descobrir que existe uma partícula, e vai lá no átomo, lá a partícula a menor partícula fundamental que existe. A partir dela surge todo o resto, tudo que existe. Que Stephen Hawking chamou de partícula de Deus. Né? Então, é onde a ciência está indo para o rumo de Deus. Né? Então, os sábios, ele é ateu, até concluir que Deus existe sim. É aquele assim, eu sou ateu, graças a Deus. Então, as pessoas que se julgam muito sábias, muito superiores, elas têm dificuldade de aceitar as coisas de Deus. Elas têm dificuldade de aceitar as coisas que estão acima do homem. Porque elas não querem admitir que algo pode superá-las. Não quer admitir. Isso é orgulho. É um dos piores vícios da humanidade, o orgulho. Dele vem tanta coisa pesada, como a gente está falando, vem vaidade, vem um monte de coisas que só trazem, só faz o nosso fardo aumentar, cada vez mais. É muito simples de enxergar isso. Olha para o cenário econômico do mundo, né? Eu não vou nem falar Brasil, porque daqui a pouco a gente começa a falar de política. Então, para não falar de política, pega mundo. Grandes nações querendo engolir outras por causa da ganância. A gente está vivendo 2 guerras. Tem 2 guerras acontecendo. E uma terceira na porta. E uma terceira quase, né? Em pleno século XXI, por causa de ganância. Uma guerra que está acontecendo por um motivo medieval. Terra. Brigando por terra. Até hoje, pleno século XXI, vê se tem lógica um negócio desse. Os outros por ideologia religiosa. E o mundo quase se destruindo por briga, por disputa financeira. Quem quer ser o primeiro? Quem quer dominar o mercado financeiro? Né? Então a gente vê ali essa ganância, esse egoísmo,
Essa vaidade vem tudo do orgulho. Nasce tudo do orgulho. Pior chaga da humanidade. Só que Deus tem os caminhos dele, que está muito acima de cada um de nós. Aí, de repente, a gente olha para o mundo hoje e a gente vê uma pandemia de doenças psicológicas, problemas mentais, crises de ansiedade, depressão. Doenças que no século passado um pouco se ouvia falar. Doenças que hoje são o mal do mundo. Pior que a última pandemia da Covid. O mundo está doente. Aqui, ó. Por quê? Porque são muitos séculos alimentando esses vícios, gente. É muito tempo que a humanidade vem carregando esse fardo pesadíssimo desses vícios. Dentre eles o orgulho, o egoísmo, a mentira, a falsidade, a ganância, a impaciência e por aí vai. A gente carrega esses fardos há milênios. Agora a conta está chegando. A conta está chegando. A nossa mente está cobrando, nosso espírito está cobrando, ele está ávido para que nós realmente comecemos a nos desenvolver como seres humanos. O ser humano ainda não aprendeu a ser humano. Porque a gente prefere prejudicar o colega do que ajudar. A gente prefere derrubar o colega na empresa para tomar o lugar dele do que apoiar, porque ele também pode ser um pai de família e tem família para tratar. Percebe? Eu acho bonito quando eu saio do supermercado, a moça do caixa está trabalhando por um salário mínimo e toda a diferença do caixa é cobrado dela no final do mês. Eu prefiro sair lá contando vantagem, que ela me devolveu um troco errado, que eu tirei vantagem do supermercado, do que ser honesto com aquela pessoa que é uma trabalhadora, também mãe de família, e que ela vai perder, às vezes vai tirar do filho dela para te dar esse troco errado que ela te deu, para você sair contando vantagem, que é mais bonito. Entende? Essas coisas que a humanidade precisa aprender a jogar fora. E a gente não aprendeu. Então a conta está chegando. E aí vem as tristezas que a gente não sabe de onde vem. Aí vem aquele mal-estar. A mente parece que não funciona, parece que está tudo cinza. Tudo fica triste, tudo fica ruim. E aí começam as doenças psicossomáticas. Aí começa uma dor no estômago. Você vai no médico, faz uma bateria de exame, tem nada. Uma dor de cabeça, uma coluna que trava, uma perna que trava. Você vai ver, cadê? Não tem nada. Faz exame, te vira do avesso. Fisicamente, nada. Tá? Onde está? Tá aqui. Mas na hora de tirar vantagem, eu acho bonito. Aí, a hora que eu vou colocar a cabeça no travesseiro, a consciência vai me cobrar. Eu tenho horror a gente mentirosa, desonesta. Eu tenho horror a política porque é tudo desonesto. Será que você não está sendo desonesto também? Em algum momento da sua vida você nunca foi desonesto? Eu não. Eu sempre fui uma pessoa honesta. É? Você nunca mentiu para você? E aquela dieta que você falou para você que ia fazer e não fez? E aquela academia que você prometeu para você na virada do ano, que você ia começar uma academia, cuidar de você e não está cuidando? E aquele vício que você alimenta, que você falou para você, já prometeu para você mais de 100 vezes que você vai largar aquele vício, não importa qual, e não larga. E aquele perdão que você está falando que você vai perdoar há 20 anos, e você não perdoa. Isso não é ser desonesto com você mesmo? Não é mentir para você mesmo? Percebe? Essas lições que a gente vê no Evangelho, muitas vezes a gente fala assim, isso é bom, isso é bom para minha esposa. Ela está precisando ouvir isso. Isso é bom para meu marido, que traste. Isso é bom para minha irmã. Traz para você.
O Evangelho, a gente está estudando, é para a gente. Traz para você. Em qual parte, em qual setor da minha vida que eu estou sendo isso? Eu estou sendo arrogante, orgulhoso. Eu estou deixando de ser humilde. Às vezes na rua eu sou a pessoa mais bondosa do mundo, mas dentro de casa eu sou um leão, um demônio. Não tenho paciência nenhuma com as pessoas que estão ali comigo. O Evangelho é para a gente aplicar em nós, não é no outro. É em nós. Para fazer aquela escultura que o Jorge falou. Nos esculpir de nós mesmos. E jogar todo esse lixo moral que a gente carrega há tanto tempo fora. E é a única forma da gente se curar. Sabe por quê? Paulo de Tarso disse uma frase. Eu vou encerrar com essa frase. O amor é o único caminho. Não é o melhor, não é o mais bonito, é o único. E quando a gente fala amor, vem um monte de coisas atrás. Amor próprio, amor ao próximo, amor a Deus, perdão, indulgência, paciência e por aí vai. É esculpir. O maior inimigo da humanidade é a própria humanidade. Joana de Ângeles fala isso. O seu maior inimigo é você. Não é o outro que está te apurrinhando, que está tirando sua paciência. É você que está se permitindo ficar impaciente. É você mesmo. Então, nosso maior desafio é lutar contra os nossos próprios defeitos. Não com defeitos dos outros. Ao outro, cabe a ele lidar com isso. Então, por isso que os pobres de espírito terão o reino de Deus. Porque esse espírito de vícios, espírito de orgulho, espírito de materialismos, ilusões, vaidades, eles não têm. São humildes de coração, de alma. Então, eles terão o reino de Deus. Porque o fardo deles será cada vez mais leve, como Jesus prometeu. E dito isso, eu encerro agora o estudo. Mas passa tão rápido, né, gente? E para encerrar, vou chamar ele de volta aqui. E te convido novamente a levar seu pensamento a Ele, a Jesus, a Deus. Buscar uma respiração mais tranquila. Enche seu peito de ar e solta. E mais uma vez nós vamos buscar a gratidão. Agradecer por essa oportunidade, desse estudo abençoado de hoje. De podermos compartilhar esses conhecimentos, esses aprendizados que podem ser muito importantes para o nosso desenvolvimento moral. Agradecer principalmente, primeiramente a Deus e a Jesus, que foi o seu emissário, que veio aqui para nos ensinar tudo isso, por seu amor infinito que Ele tem por todos nós. Agradecer a Ele por nos mostrar esse caminho. E que a cada dia possamos compreender cada vez mais esse caminho. E compreendendo, possamos colocar nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, no nosso coração, esses aprendizados tão importantes para a nossa alma, o nosso espírito, para nos fazer sermos mais humanos. Agradecemos também aos mentores desta casa, que estão sempre aqui nos intuindo, nos inspirando, nos direcionando aos estudos. Aos nossos amigos da espiritualidade que vêm também estudar conosco. E eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui comigo hoje, nessa noite abençoada, compartilhando desse momento tão importante. Com o coração cheio de gratidão, nós irradiamos novamente. Você faz novamente essa sua luz interior expandir, crescer. Quanto mais gratidão você vai colocando, mais essa luz vai aumentando de novo, vai expandindo.
E aí a sua luz vai se conectando com a do colega. E cada um de nós irradiando a sua própria luz, nós vamos nos conectando uns aos outros. Conexão que rompe a barreira do físico, do espiritual, e nos conecta uns aos outros, formando uma linda corrente de luz. E essa corrente de luz maravilhosa nos permite trocar impressões, trocar sensações, bem-estar, plenitude, paz, segurança. Tudo isso vai alcançando a nossa alma agora. E então nós usamos o nosso livre-arbítrio, nossa vontade, para pedir que essa corrente de luz possa ser direcionada ao alto, ao firmamento, para que os mentores, os anjos guardiões do nosso planeta, que fazem parte do exército do Cristo e das irmãs de Maria, possam receber essa corrente de luz, potencializando essa corrente de luz e devolvendo para o planeta em forma de chuvas de bênçãos, em formas de gotas de luz, de esperança. E que essa chuva de luzes, de esperanças e bênçãos possam cobrir todo o planeta, especialmente nas zonas de conflito que estão acontecendo nesse momento. Aqueles irmãos que estão em desespero, vivenciando o terror da guerra. Que essa chuva de bênçãos possa alcançar nossos irmãos que sofrem a maior pandemia que atinge o nosso planeta hoje, da depressão, das doenças mentais, doenças da alma. A todos que sofrem, que essa chuva de bênçãos cubra todo o mundo, todos os nossos irmãos em humanidade. E em especial nós pedimos que os benfeitores levem também bênçãos a esses nomes da nossa lista de oração: David de Paula, Pamela Cristina Almeida Leal, Yuri Leal Fucuda, Walter Barcelos, Sônia Beatriz Costa, Waltercide Simão, Maria Aparecida Campos, Osimeire Lúcia Reis, Marta Maria Gonçalves, Carlos Alberto de Freitas, Lucas Vitorazzi, Marilita Falangola, José de Paula Filho, Maria Dolores Alonso, Antônio Cândido Lopes, Terezinha Reis, Lorena Reis, Leandro Reis, Ana Clara Franco, Gabriele Cristina Gonzaga, Elton Mendes de Oliveira, Luca Arantes Valadares, Getúlio Moreira Lacerda, Nilton Alexandre Pimentel, Juliana Pimentel Flores, José Geraldo de Souza, Amanda Rodrigues de Souza, Eduardo Henrique de Souza, Pedro Gilberto Cândido, Neuza Duarte da Silva, José Cândido da Silva, Vilmar Tomás Pereira, Francis Pedroso Fernandes, João Bessim, Giovana Leonardo de Moraes, Luiz Renato Ferreira, Alexandre Roberto de Oliveira, Perpétua Maria Gontijo, Eunice Fernandes Borges, Henri Dias Mariano, Iraci Gomes, Nilda Maria Ribeiro, Luiz Leandro dos Santos, Juliana Freitas, Sebastiana Teodora dos Santos, Janice Queiroz, Marcelo Pires Ferreira, Natália Queiroz Carvalho, Luciana Bebiano, Benigno Bebiano, Luiz Eduardo da Silva Alves e Henrique Mendes. Nossos irmãos desencarnados, Helena Barbosa de Freitas, José Baltazar dos Reis, Orlando de Paulo Sobrinho, Célia Cristina de Paula, Dorival Delfino, Oswaldo Teixeira, Regina Teixeira, Maria Cândida Pereira, Maria Maia, Raul Amaral, Antônio Teixeira de Lima, Manuel Afonso de Almeida, Miguel Afonso de Almeida, Ana Beatriz Macedo, Dirce Souza Costa, Giovanni César Reis, Arnaldo Ascioli Filho, Teresa Benedita de Oliveira, Lúcio Humberto Ferreira, Bruno Reinaldo de Oliveira, Tatiane Silva Lemos, João Afonso de Almeida, Francisco Cândido Xavier, Antônio Del Castillo, Ana Beatriz Reiter, Rafael Maciel de Brito, Troeci Evangelista Pereira, Getúlio Moreira Lacerda, Júlio Cândido Ferreira, Letícia Vendramini, Santina Sacardi, Gilberto Lopes Dias, Leila Maria dos Reis e Silva Pirelli Namias. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis. Em vossa sabedoria, acreditaste dever afligir todos esses nossos irmãos pelos sofrimentos e pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre seus sofrimentos e dignai-vos por-lhes um fim.
Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai-nos, os pedimos, o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos a fim de vão derramar um bálsamo salutar sobre os seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam suas provas, que é o verdadeiro aprendizado. Que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz nesta vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e amor sem fim, amado Mestre Jesus. Jesus possa nos abençoar, nos amparar, hoje, amanhã e sempre. Bom, pessoal, a gente encerra aqui o estudo, mas quem quiser continuar, a gente vai fazer agora a leitura das psicografias que foram recebidas hoje ali com as nossas irmãs. Alexandre, tem mensagem aí também? Tem. Você quer falar agora? Boa noite. Posso ler, sim. Boa noite a todos. Boa noite. Eu não sei para quem é essa mensagem, mas eu não sei, o Wellington, se é para hoje ou para amanhã. A única coisa que eu sei é que essa pessoa vai receber essa mensagem. Não sei como. Meu amigo, seu coração estará em paz no momento em que encontrares a luz dentro de ti. Cuide de sua energia, transformando sua dor em bandeira de paz. Estes irmãos que se aproximam, buscam o sofrimento de outros, devido ao desamparo espiritual de várias vidas passadas, onde uma ferida profunda no espírito foi se formando, não permitindo que a esperança e o amor penetrassem em seus corações. E assim, tornaram-se espíritos mergulhados na dor. Piedade destes. Todos nós já fomos sofredores no passado. Mas você sabe qual é a melhor ferramenta que existe para trazer amor e alegria para a sua vida? Faça o bem ao próximo, sendo este encarnado ou desencarnado. Tenha fé no amanhã. Utilize as ferramentas que possui. Nossa melhor amiga é a caridade, irmã abençoada, que desata seus caminhos. A sua fé, que unida à oração se torna uma força insuperável. Seu coração é grande, por isto sofres muito. Cuide de ti, transforme sempre seus pensamentos tristes em oportunidades de levar o equilíbrio a quem precisa. Seja a chave e transforme o medo em coragem através das orações, a tristeza em trabalho assistencial. E quando perceber que será atormentado novamente, não se esqueça. Não existe nenhum lugar trevoso no universo onde a luz não possa penetrar. Mesmo em uma noite escura, encontramos um luar maravilhoso a penetrar na crosta de um lindo orbe azul. Doe pão, abraços, estimule a semente da esperança e da fé.
Lembre-se das palavras de Jesus e terá sempre próximo a ti amigos a te amparar e acalentar o seu coração. Este momento que passas nada mais é do que uma oportunidade de aprender a elevar-te. Espera um pouquinho. Não vejas sua mediunidade como um fardo pesado, mas sim como uma oportunidade de trabalho abençoado que o nosso Pai te concedeu. Coragem, irmão, e acredite, você nunca estará sozinho. Um amigo da casa. Vou mostrar o desenho, Wellington. Pode mostrar. Deu para ver? Que lindo. Deu. Um caminho no meio de uma plantação, parece, né? Com a lua no fundo. É um caminho numa floresta com um luar. Aí tá mostrando. Eu entendi a mensagem com um desenho agora. É que à noite, mesmo ela sendo escura, tem a luz que clareia os nossos caminhos, né? É isso aí, gente. Só isso, Wellington. Gratidão, Alexandra. Gratidão. Imagina. Jay, você tem também mensagem? Tem uma, Wellington. Se quiser ler, aproveitando. Já vou. Estão me ouvindo bem? Sim. Que a luz do amor esteja com todos nós. Ela que nos guia e ensina o melhor caminho a seguir, ornamentando cada passo em certa direção para que a evolução moral seja possível. Importante luz de sabedoria divina que nos ensina todos os dias a melhor versão de que podemos nos tornar. Somos irmãos, servos e aprendizes a todo momento. Servindo a Deus, servindo a Jesus, nos colocamos em situações de lições profundas e de suma importância. Acalentando corações alheios, nos colocamos no lugar de também consolados. Sendo a doutrina espírita o consolador prometido trazido pelo Espírito da Verdade, quem admite seus ensinamentos e consola também é consolado. Não se interpelem pelo medo do futuro, pelo fato de que nada tens a temer se vive a verdade dos ensinamentos de Jesus. Todo aquele que está disposto a se melhorar moralmente tem a garantia de um futuro melhor do que o presente, sabendo, irmãos, que no amanhã estarão mais fortes em energia, mais sábios em conhecimento. Toda e qualquer vicissitude a que possam se deparar serão apenas novas lições do caminho. Estando mais preparados do que hoje, o sofrimento não vos ferirá como fere hoje. Os obstáculos que hoje parecem intransponíveis, amanhã serão meras pedras no caminho. Acreditem, irmãos, na força que a evolução pode vos proporcionar, no conhecimento que pode vos levar à superação de todo e qualquer mal que vos cerquem o caminho. Estando ao lado da luz do amor, estarão ao lado do maior auxílio de que possam despojar, o amparo do nosso Senhor Jesus. Ele que nunca deixou de resgatar suas ovelhas perdidas. Ele que ainda nos espera ansioso para que possamos caminhar ao seu lado. Ele que veio até este mundo para mostrar o caminho até o lado do nosso Criador. Nos resta seguir seu rastro abençoado, construído pelo conhecimento que ele nos deixou. Busquemos, irmãos, suas palavras, que são: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Em tão poucas palavras, resumiu a dádiva da sua vinda até nós. Seguimos seus passos, o caminho que ele deixou marcado com suas pegadas, e então, só então, conheceremos a verdade da vida e alcançaremos a felicidade. A cada parábola dita, cada frase metaforizada, nos leva um pouco mais adiante, reformando cada passinho mais o nosso íntimo, estaremos um passinho mais perto dele. Lembrem-se, irmãos, que todo o seu caminho foi trilhado na luz do amor. Portanto, se nosso caminho é pelo seu rastro,
Não desviemos dessa luz esplendorosa. Vivam pelo amor, ajam pelo amor, falem pelo amor. Qualquer ação ou palavra fora dessa luz será fora do caminho que nos levará até ele. Seguiremos juntos, irmãos, seguiremos em paz, seguiremos sempre na busca pela evolução. Fiquem com Deus. E é isso. Muito lindo. É só essa? Só essa hoje. Tá. Gratidão, viu, Geis? Alguém me chamou? Sim? Tudo bem, fica à vontade. A gente que agradece a presença do senhor aqui. Seja muito bem-vindo toda vez, se senhor quiser. Tá? Vai com Deus, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cleide, minha querida mãe, o tempo tem me mostrado do que a esperança, tem mostrado que a esperança continua independente do plano que estamos vivendo. A cada dia tenho a oportunidade de pensar em meus sonhos e desejos futuros. Aqui o tempo passa rápido e a cada dia temos a oportunidade de aprender muitas coisas sobre a vida e nós mesmos. Somos sempre lembrados de que o nosso espírito é a prioridade para o crescimento e a evolução moral. Nosso tempo, sendo rápido por aqui, eles também não têm pressa de que as coisas aconteçam. Tudo tem seu tempo. Não adianta desejar e querer que as coisas aconteçam logo, sempre que muitas vezes que as coisas aconteçam logo. Muitas vezes não estamos preparados para realizar ou receber o que desejamos. Tudo tem seu tempo. Lembre-se disso, mãe. Tudo que você deseja será conquistado a partir do momento que seu espírito estiver pronto para merecer esse crédito desejado. A ansiedade, ó sentimento tão presente nas pessoas. Queremos que tudo aconteça para ontem. Isso atrapalha bastante a nossa construção moral e espiritual. Sim, minha mãe, você deve estar pensando, como aprendi tudo isso? Será que realmente sou a Stephanie? Como ela sabe tudo isso? Foram dias de muito estudo e conversas. Fui bem acolhida, minha mãe, e recebi muitas oportunidades para o aprendizado. Foi bem difícil entender tudo isso, o que estava acontecendo. Com o tempo, fui aprendendo a conter a minha ansiedade, e então ficou mais fácil de ouvir e entender o que realmente era necessário para mim. Venho, minha mãe, relatar essas palavras para dizer que estou bem e a cada dia tentando ser melhor do que ontem. É um esforço diário, é um esforço necessário. Tenha força, minha mãe, e olhe para as oportunidades que estão surgindo ao seu caminho. Aproveite, estude, pratique, aprenda, mude, reflita. Somos seres em constante evolução. Tudo é aprendido, coisas boas e ruins. Precisamos decidir o que queremos incluir em nossa trajetória de vida. Desejo muito que você consiga como eu consegui. É uma sensação maravilhosa de conquista e satisfação pessoal. Vencer nossas próprias barreiras, vencer nossas dificuldades. Como está a nossa cachorrinha? Que saudades, minha mãe. Às vezes ouço o latido dela, as bagunças que fazia quando chegávamos em casa. Que alegria! Aproveite, minha mãe, para vivenciar tudo o que pode com carinho e alegria. Quero ver você vencer as suas dores e tristezas.
Quero ver você substituir todos os sentimentos ruins em doação de amor. Acolha, busque um trabalho no bem, acalente as pessoas para ser acalentada, abrace o outro para ser abraçada. Estou aqui, minha mãe, esperando que a esperança alcance o seu coração. Meu amor eterno por você, da sua filha amada, Stephanie Afonso Gonçalves. Alguém conhece? Cleide, que perdeu a filha Stephanie. Outra é uma mensagem. A vida por um fio. Se soubéssemos aproveitar o poder que temos nas mãos para decidir o que fazer de nossas vidas, seríamos felizes. Temos a vida e a morte nas mãos e podemos decidir o que vamos fazer, qual escolha tomar, o que nos guia no dia a dia para continuarmos caminhando. Qual pensamento é construído para fortalecer a minha base de ações? No dia a dia, somos colocados em vários eventos de aprendizados. Temos tropeços, abraços, apoios, torções, escorregões, mão amiga, mão que solta. Temos doces, salgados, cheiros agradáveis e ruins. Temos uma montanha russa de emoções que precisam ser controlados e equilibrados. Mas, com frequência, colocamos a nossa vida a um fio, com nossas escolhas, ações e palavras, atitudes impensadas e impulsivas. Agimos a sobressaltos e caímos das alturas inimagináveis. Machucamos, esfolamos, quebramos e perdemos vidas. É um segundo que decide a vida e a morte. Um piscar de olhos que decide milhares e milhares de anos de decadência, humilhações e arrependimentos. Preste atenção a cada milésimo de segundo da sua vida. Não perca a oportunidade de pensar e decidir o que fazer deste fio da sua vida. Os abnegados amigos da Casa Fraterna. Meu hoje só tem técnicas. Só técnicas. Oi, Oi, Alexandre. Como que chama mesmo essa menina da mensagem da Karina? É Stephanie de quê? Afonso Gonçalves. Afonso Gonçalves. Ah, tá certo. É que eu conheço uma pessoa que perdeu uma filha que chama Stephanie. Eu vou perguntar para ela se é o mesmo sobrenome. Obrigada. Ela chama a mãe de Cleide. Pessoal, um desenho que é assim? É uma rosa, olhada de cima. Uma rosa. Só que no escuro, né? Essa rosa que você recebeu? É. Ganhamos uma rosa da espiritualidade. Então é isso, pessoal. Por hoje a gente encerra com essa rosa. Que a gente possa levar essa rosa no coração, que Jesus nos abençoe. Oi, Cláudio. Olha, até a gente está procurando aqui, porque a família da Marinês é Afonso Gonçalves. E a gente vai saber se a gente conhece alguém. Marinês Afonso Gonçalves, o nome dela. Entendeu? Torres no final, que é o meu. Estamos até buscando aqui se a gente alguém conhece Cleide e essa menina, esse nome. Tá bom? Depois eu te digo. Beleza. Entendeu? O nome da família dela. Tá aqui. Obrigado. Certo. Gratidão.